Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me guarda da vontade divina na minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Amém, Fiat. Então, eu vou continuar a partilha do estudo da escola, né? Estudo 58, vídeo 2. Então, uma das coisas muito importantes, né, que foi falado no estudo, é sempre importante quando é dado exemplos, né, testemunhos, quando a Aline fala, né, do que Jesus está fazendo na vida dela, ensinando ela, porque traz muita luz para nós que estamos aprendendo e que às vezes tem situações na nossa vida que a gente não sabe como na divina vontade se comportar, e a gente acaba sendo para nós uma luz tão grande para nos ajudar a viver na prática, né, a vida na divina vontade como Jesus deseja. Então os exemplos, os acontecimentos são carregados de luz e ensinamentos valiosíssimos, né? Quando a Aline falou do momento em que ela teve aquela ansiedade na igreja porque Jesus pediu para ela dizer uma coisa muito importante, mas não era fácil dizer, né, para a pessoa que era coordenador com ela da música, né? E ela tinha que ser muito firme, mas
E ela sentiu toda aquela ansiedade antes de falar com a pessoa, né? Então, assim, é normal, né? Você vai fazer a vontade de Deus, mas tem uma ansiedade que você sente. Não é fácil falar por outras coisas, dependendo da situação, do que você vai falar, não é fácil. Então, você sente ansiedade também por um amor muito grande que você tem, que é o amor de Jesus, que quer alcançar aquela pessoa, que quer tirar a pessoa daquela realidade, que quer iluminar ela, né? Que quer, é o amor que a gente tem pela ordem, o amor que a gente tem pela verdade, mas também o amor que a gente tem por aquela pessoa que a gente quer o bem dela. Então, e Deus também quer o bem dela, mas o bem é justamente levar essa palavra, né? E a gente sente na nossa natureza normal uma ansiedade por isso, né? E aí ela falou que não tem coisa mais preciosa do que falar a verdade, né? Que o maior sinal, né, do amor é a verdade, porque hoje em dia a gente está num mundo em que, né, não só na vida humana, que um fala nas costas do outro, mas na vida espiritual. Mas na igreja ninguém tem coragem de confrontar o outro e resolver uma coisa. Não tem coragem. E às vezes a gente até falou também sobre isso na última live, que muitos calam essa voz do Espírito Santo, que dá para a pessoa aquela luz, aquele ensinamento na mente dela para ela passar para o outro, aquilo que ele deseja. Mas a pessoa cala a voz do Espírito Santo porque não tem coragem de falar para o outro por muitos motivos, amor próprio, não importar e tantas realidades, né? Então, o sacrifício verdadeiro é você ir, mesmo sentindo essas coisas e essa ansiedade, tudo faz parte do sacrifício. A dificuldade que a gente sente, nunca é fácil estar do lado de quem fala. A gente acha que é difícil estar do lado de quem ouve, né? É muito mais difícil estar do lado de quem está falando. É uma morte muito grande para nós. Ainda mais se a gente tem uma dificuldade maior de falar as coisas, né? E Jesus está nos purificando disso, que é o meu caso, né? E aí, tenho, e desabafei isso na live. Doeu essa realidade, saber que dentro de mim tem muito. Existe esse amor próprio, existe essa dificuldade, esse respeito humano ainda, e Jesus está trabalhando em cima disso dentro de mim, né? E permite situações para que realmente possa estar tomando as atitudes que ele deseja, né? De ordem. E assim, é difícil, não é fácil morrer para isso, mas é necessário, porque a pior coisa que tem é a pessoa ficar na culpa. É a pior coisa que tem. E você não ter paz. E Jesus também não pode ficar em você nessa realidade. Culpa é pecado. Então, Jesus não pode ficar em paz dentro de você, nem pode ficar em você, né? Ele não vai ter seu coração ali, não vai ter sua mente, não vai ter, você não vai nem conseguir se aproximar dessas verdades, sabendo que você tem uma pendência, um rabo preso com alguma realidade, né? E ele não quer isso, ele quer a gente totalmente livres, sem nenhum empecilho, não quer a gente amarrado, com o rabo preso em alguma situação humana, de jeito nenhum. Mas não é fácil, né? Então nós precisamos da força dele, mas o amor verdadeiro é esse, né? É dar o outro a palavra, né? A verdade, é uma doação que a gente faz, é um ato reparatório na divina vontade, né? E quando a gente está nessa luz, né? Porque você está levando, não é só a verdade, você está levando a mensagem que Deus quer para você, para a pessoa. Essa luz é tão poderosa que ela queima e consome todas as trevas. Porque às vezes a pessoa está numa treva de um pensamento errado. E aí, aquela luz que você leva, ela tem esse poder de queimar aquela palha que é o pensamento humano, que a pessoa está tendo a situação. Então, ela queima, entendeu? E quando ela queima, ela consome tudo o que é humano. Então, só fica o amor, só fica a verdade, só fica o interesse de Deus. A pessoa pode, não na hora, não aceitar. Entendeu? Porque às vezes ela queimou e não gostou de ser queimada. Vamos dizer assim, ela foi queimada e ficou na dor, né? Ficou dolorida. E não viu ali um bem, não viu a luz, né? Ela não percebeu que queimou algo que estava ruim nela. Ela não viu o amor
naquele momento, porque talvez ela não estava na liberdade dela, ela quis entender de outra forma como era Jesus quando falava as coisas para as pessoas. E muitas delas costas para ele também. Ele dizia coisas importantes e que a palavra dele queimava. Só que aí tinha os que ficavam queimados e sentiam ódio, né, como os fariseus. A palavra de Deus não descia na garganta deles queimando. Eles não conseguiam engolir, né? Então eles ficavam com raiva, porque o coração deles estava fechado. Só que a gente não preocupa com essa virtude, né, de ficar bem com as pessoas, não preocupa de falar e preocupando com o resultado, né? Preocupando, a gente só quer que aquele bem chegue até aquela pessoa. Saber que Deus foi considerado naquela situação, que a verdade dele foi defendida, entendeu? Que ele foi ouvido, entendeu? Então você não fica assim, ansioso, querendo resultado rápido, que a pessoa já escute e já mude, ou querendo que a pessoa te dê algum retorno para você. Não, você não vive pela virtude, esperando nada, você simplesmente fala o que é para ser falado, né? E vive nessa paz grandiosa, porque Deus te proporcionou aquela realidade para você falar, e você falou o que ele queria. E é isso que importa. E tem a hora que ele vai querer que a gente fale, né? Tem a hora que nós podemos falar, que ele próprio nos mostra. Quando é uma ocasião que você pode falar, você sabe. Entendeu? Agora, quando você está numa realidade em que tá outras pessoas dirigindo aquilo, não é você, não tem nada a ver com você, com a sua pessoa ali, aí você se cala, você não, você ouve, você fica em silêncio, repara Jesus. Então tem a hora de falar, né? Porque a própria pessoa te pergunta, né, a situação, ou uma situação que você está numa linha de frente, né, e você fala para aquela pessoa que está junto com você naquele trabalho. Então, assim, depende da circunstância, do momento. É a divina vontade que conduz tudo, e a hora que ela não quer que você fale, ela não te deixa falar, né? Ela não te deixa falar, você não consegue falar, entendeu? Então tem um momento para cada situação. Mas quando ela pede para você falar, se você não falar, você fica. Eu tava sentindo hoje assim, né? Eu tava sentindo que eu ia explodir se eu não falasse uma coisa para minha irmã. E era Jesus que queria falar, mas eu falei para ele: como você quer falar? De que forma que você quer falar? Me ajuda, porque eu não sei falar com as pessoas, eu tenho essa dificuldade. O meu jeito é meio incisivo, é um jeito muito direto, é um jeito assim. Posso não saber falar do jeito certo, eu não tenho essa maturidade, né? Não tenho, simplesmente falo o que está na cabeça e ponto final. E às vezes não sei como falar direito, e então me ajuda, né? Porque o Senhor vê além. Então, como o Senhor quer falar, né? Eu precisei falar algo para minha irmã e eu senti ansiedade, né? Eu senti que eu não ia conseguir respirar se eu não falasse. Eu senti que enquanto eu não falasse, eu nem consegui nem seguir, falar nada assim da divina vontade, sabe? Fica uma trave, fica um. Você sente o incômodo, você sente que você tem que soltar para fora aquilo, entendeu? E eu falei, Senhor, só pode ser o Senhor, não é eu que tô incomodada, eu querendo falar, né? Na verdade, da minha pessoa tava nervosa de ter que falar alguma coisa, ela não é pessoa fácil de ouvir a gente, né? Mas ele não gostou de uma realidade, ele não gostou da atitude dela, né? E então ele me deu as palavras para falar com a minha irmã, porque ela estava pensando muito nela, né? Na realidade, ela estava pensando muito nela, de não participar, né? E aí eu falei com ela que o que Deus queria com ela, né? Ela estava na igreja, né? Ela vai na mesma igreja que eu vou, na comunidade. E até o momento ela não estava fazendo nenhum trabalho pastoral, nada assim de se doar para nada assim na igreja. E ela pode, né? E beleza. Aí eu falei com ela, olha, estão convidando pessoas para ler na igreja. E aí tinha anunciado também lá que ia ter inscrição e teria um curso, né, de 5 encontros nos sábados para se fazer, para se preparar para o Ministério de Liturgia lá.
eu fui e falei com ela, né? E ela tinha me falado que queria, que... Eu falei com ela, é uma coisa que você sabe, né? Tem facilidade, então é onde você pode servir também. Deixei o convite, né? Deixei o convite para ela. E aí, quando era o último dia de inscrição, ela me deu uma desculpa muito estranha, falando que não queria ir, porque o lugar que eles marcaram o curso, né? A formação era numa outra paróquia, que é longe, que se fosse na comunidade nossa mesmo, perto da gente, ela ia, mas é muito longe. E ela queria ir na Gospamira, que ela queria lá também participar lá nos sábados. Eu não queria abrir mão disso e tal. E que é muito ruim para ela ter que pegar Uber para ir lá para o encontro, que é longe, que é cansativo, pode ser que não dê tempo, porque ela também quer participar na Gospamira e tal, e pondo umas barreiras, né? Daquelas, e até aquele momento eu falei assim, quando a pessoa não quer assim, não adianta, só quer amor, né? Só que Jesus não me incomodou, não só para ficar assim, falando com Jesus sobre isso, né? Ele me incomodou para falar com ela, que era a vontade dele, né? E aí eu expliquei para ela como que Deus fala, né? Por meio das circunstâncias, das pessoas, e que a gente tem que prestar atenção com o que chega até nós, com o convite que chega até nós, né? Porque ela foi convidada e que Jesus ensinou assim. Então eu falei com ela, cuidado onde você tomar uma decisão dessas. E falei com ela sobre o sacrifício. Tem tudo que nós temos que fazer. Olha, tem que ser realmente a decisão verdadeira. Você não pode fazer porque eu estou te pedindo, porque eu estou te falando, porque não foi eu. Entendeu? Foi Jesus que está te chamando. E, e Deus quer amor verdadeiro, né? Deus quer um sacrifício verdadeiro. Então, realmente, você não está disposta, nem Ele vai querer. Porque tudo que nós fazemos, a gente tem que fazer por amor. Um sacrifício verdadeiro, doação. E nós temos que doar, né? Então, aí eu falei com ela sobre a doação e falei com ela que vale a pena o sacrifício, não olhar a distância, essas coisas, isso tudo, por amor a Deus, a gente faz, passa por cima de tudo isso. E expliquei para ela, né? Não lembro direitinho assim, mas expliquei para ela. E foi tão uma coisa simples, né? Mas a dificuldade minha para falar as coisas para as pessoas, a dificuldade minha, né? Para falar as coisas. E para mim foi importante que foi uma morte tão grande. De falar, eu não ia aguentar ouvir dentro de mim, né? Jesus, senti uma inquietação que eu vi que não era minha e não falar. Eu não ia conseguir depois a meditar como se não tivesse acontecido nada. Entendeu? Então Jesus, a gente tem que ficar esperto com ele. A gente tem que ficar esperto com ele, porque ele quer a gente na verdade, né? Ele forma a gente para isso. E então é muito importante, né? E ela entender e falou assim, nossa, é mesmo, vale a pena. Nossa, Ruth, não, eu vou aí sim, né? Então ela mudou o pensamento dela na hora, né? Viu as coisas ela só estava falando de dificuldade, né? Vendo dificuldade para fazer as coisas, né? E pronto, entendeu? Aí eu falei com ela sobre prestar atenção na vontade de Deus, prestar atenção que Deus fala por meio da circunstância, Deus fala por meio das criaturas. Expliquei para ela como que eu faço. Quando me acontece isso, eu não saio dizendo também o não de cara para tudo, não é assim, né? Mas que eu vou refletir para ver se, porque a gente tem que prestar atenção, porque a vontade de Deus está aí nos acontecimentos, e a gente tem que discernir para ver se não é Ele que está nos chamando, né? Então eu falei para ela, vai rezar, vai discernir, entendeu? Não age pensando na dificuldade, não, assim, não decida por cima disso, né? Pensa assim, é sua vontade, Senhor, né? Pensa só na vontade de Deus, não na dificuldade para fazer, né? Aí ela entendeu, né? Mas eu fiquei assim, paz de ter posto para fora, porque eu ficaria depois me sentindo culpada. E essa culpa, ficar nessa culpa é pecado. E Deus não pode habitar nisso, como Ele está falando isso tudo. Ele não pode ficar nisso. Então Jesus está trabalhando isso em mim, mas não está sendo fácil, não. Nossa Senhora, eu tô chorando para Deus me dar essa graça. Eu tô chorando para Jesus me libertar dessa dificuldade, né? Essa trava que tem dentro de mim. Porque para algumas pessoas eu falo tão abertamente.
Aí ele não deixa eu falar. E quer que eu fale que as coisas são mais complicadas, né? E tem pessoas que eu tenho dificuldade de falar com elas, ainda mais pessoas que brigam, pessoas duras, pessoas difíceis, que têm uma reação estranha, né? Estranha demais, de resistência, né? Com essas pessoas mais duras é que eu mais tenho dificuldade de falar, né? E tem pessoas na minha família que eu tenho essa dificuldade de falar, eu não tenho liberdade de falar, né? Mas precisa vencer isso, porque quando você fica na culpa, não tem liberdade. Quando você se sente culpada porque não falou algo que Deus queria, Jesus, isso é muito maior o tormento do que a dor que você sente antes de falar algo para a pessoa, entendeu? Então, assim, é uma coisa assim que Jesus ainda está trabalhando em mim, para mim ainda consegue com sacrifício, né? É aquilo de ser nada, o sacrifício é o ser nada, não pensar em si, não pensar em você naquele momento. Você tem que ser meio frio em relação a você mesmo, entendeu? Não pensar nos seus sentimentos, nada disso. É só focar no que você tem que falar e põe a bomba e corre, dependendo da situação. Que essa não foi uma coisa tão complicada, né? Mas pode ter situações assim, entendeu? E eu peço a Jesus a sabedoria para me ensinar como falar, porque às vezes falta a humildade, né? Assim, a gente não fica preso à virtude. Ele em nós é o pacote completo. Então, quando tem que aparecer a virtude, aparece a virtude. Mas às vezes assim, como falar nessa virtude? Como Jesus quer ensinar? Aí ele ensinou para mim. Você já fala se destruindo, né? Você já fala com a pessoa assim, mas assim, sendo humilde, né? Já dizendo para a pessoa, olha, fulano, é eu mesmo que sou assim, a culpa é minha. Eu tenho esse jeito tal, eu sou um pouco assim mesmo, sabe? Mas é uma coisa que eu não gosto. Eu precisava falar com você pelo amor que eu tenho por você e tal. Tem um jeito, né, que ele tá me ensinando, né, que ele me ensinou. E é pôr em prática, entendeu? Mas não é fácil, mas eu quero muito, né? Eu quero muito que Jesus tenha liberdade total em mim. Eu não quero ter rabo preso com nada. Só de pensar nisso dói. Não quero, eu não quero. Não quero que Jesus fique ofendido. Entendeu? Eu não quero que ele não seja ouvido, porque isso é o que mais está acontecendo no mundo. Ninguém olha o lado de Deus, né? Nem na igreja. Ah, pela virtude, as pessoas trocam Jesus, né? Deixa Jesus pela virtude de ficarem bonitas, pela virtude de ficar com aquela pessoa, pela virtude de passar uma humildade, uma paciência, uma prudência. Então as pessoas deixam Jesus muito fácil, né? E não vive nessa, ele não tem liberdade, e ele inspira, mas não é ouvido. E não quero isso, né? A gente não está vivendo a divina vontade para ficar no humano, para calar o divino, não. Ao contrário, é para dar voz para o divino e calar o humano. E às vezes tem que calar o humano da outra pessoa também, né? Tem que falar com aquela outra pessoa. E traz aquele pensamento, né, humano, e você coloca o divino em cima para queimar. E você é esse fogo, né? Se torna propriedade de Deus, né? Se torna o que Deus é por natureza, você é por graça. Então Deus não queima, nos incinera com as suas verdades. Aí você se torna também esse canal que queima, que incinera, que queima a palha, que faz para aparecer só a luz, né? Que tira essas confusões, né? Então, assim, e você é a extensão dele. Então é como se falasse assim, olha, eu tenho alguém no céu, olha, eu tenho alguém na terra fazendo as minhas vezes. Eu não tenho que descer do céu e falar para a pessoa, porque eu tô tendo alguém que fala por mim, que é minha voz, né? Então, eu tenho liberdade, né? Eu tenho alguém que me ouve, que me ouve com limpeza, então que está com o canal limpo, recebe a minha mensagem e passa ela e não tem e passa sem oposição nenhuma a mim. Então, eu tenho um canal onde eu posso falar, um microfone que eu posso falar e eu sou ouvido. Isso é muito importante, né? Então, mas existe o momento, existe a hora, existe a circunstância para isso, né? Então, é Ele mesmo, é Deus mesmo que providencia o momento, o ambiente, a hora certa para a gente falar o que tem que ser dito, né? E esse sofrimento que você tem para falar uma coisa, isso tudo faz parte do sacrifício, né? Para Deus, assim. Tudo faz parte do sacrifício que você sente. Você sente alguma ansiedade e tem que falar algo para alguém,
né? Mas é importante a vontade de Deus. Então é normal você sentir isso para dizer algo, para dizer, mas você não vai fugir, né? Não vai. Então, e Deus que quer amar aquela pessoa, é a ansiedade de Deus também para levar a palavra dele. Ele sempre teve essa ansiedade para levar a palavra dele. É um amor que Deus quer levar para aquela pessoa. Você está sendo instrumento do amor de Deus. Mesmo que talvez aquela pessoa não entenda, né? Mas você é instrumento do amor dele, né? Deus está visitando aquela pessoa através de você, né? Deus está amando ela quando mostra para ela uma situação que tem que ser corrigida, que tem que pensar diferente. Então Deus ama dando luz, entendeu? É o maior presente que ele nos dá, não é luz. Então quando você dá uma luz para alguém, você está dando um presente para ela. Entendeu? Mesmo que ela não veja como ela, veja como aborrecimento. Porque é assim que tratam as verdades de Deus. Uns aproximam da palavra de Deus e falam, uau, que lindo. Outros se aproximam da palavra de Deus e falam, ai, não, 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 não quero isso não, que difícil, eu não quero isso não, é muito difícil essa palavra aqui que está sendo dita. Então, depende de cada um, entendeu? Mas é a palavra dele que queima, né? Alguns ficam felizes por ser queimados e consumidos. Outros podem reclamar de ter sido queimados, entendeu? Porque Deus conhece a intenção que está no coração de cada um, a resistência que há em cada um. Mas é Ele amando através de você, sempre um amor através de você. E quando Deus quer amar, se dá a conhecer, Ele sente essa ânsia para se manifestar. Aí você também sente essa ânsia, né? Entendeu? Então, o esforço maior que nós fazemos é ser um nada, né? E a gente está doando, né? O sacrifício, né? É não pensar em você, né? Não pensar até em você quando você fala e não é ouvido. Não pensar em você, né? Não ficar pensando, eu fiz alguma coisa de errado e não ficar com culpa, com pensamentos assim, mas a pessoa não gostou, Jesus. A reação da pessoa não foi esperada, né? Ela não teve a reação boa, né? Ela não gostou do que foi falado, ela odiou. E isso acontece muito, às vezes a pessoa sai do canal porque não gostou de um áudio, não gostou do que foi falado. Então ela não viu o amor, ela não gostou de ser queimada. Doeu muito a queimadura, né? A luz brilhou demais e deixou ela cega, né? Então ela não gostou daquela experiência de ser queimada, não gostou daquela luz que revelou ela, né? Para ela mesma e ela não gostou de ver isso, então ela fugiu. Acontece, né? Muitas pessoas aproximam, entendeu? E não vê o amor, o sacrifício, o bem. Já aproxima olhando pelas beiradas e já não gosta de uma palavra, né? Ouve uma palavra diferente e, nossa, o jeito que rezaram tá errado. Ai, vou embora, nossa, não tem nada de proveitoso aqui, é só besteira, essas pessoas estão falando, não sabe de nada. Então tem pessoas assim, né, que se aproximam desse jeito, Deus já não deixa mesmo entrar, porque já sabe o que está no coração da pessoa, já sabe que não é uma intenção. A intenção dela, ela tem uma paixão, né, de querer corrigir, de querer apontar erro, né, ela se sente muito inteligente, se sente muito poderosa para discernir o que é bom e o que é ruim. Então tem um comportamento assim mesmo, né? Então Jesus nem permite a pessoa aproximar quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, né? Ele não permite porque o coração dela não se aproximou com amor, com vontade de conhecer a verdade, com vontade de penetrar no que está sendo falado, né? Mas o coração dela aproximou já com desconfiança, porque ela já viu o canal, a quantidade, já viu que era uma mulher falando, já julgou o instrumento que estava falando. Aí, dependendo de quem está falando, e a mulher, ou então o índice aqui de teológico caiu em 50% por ser uma mulher falando. Nossa, falou uma oração estranha para mim. Ixi, caiu mais 30% aqui. Então só sobrou quase nada, 70%. Então não vai sair, sobrou 80%, não vai sair nada que presta, 20%. Então a pessoa já desconfia, não, isso aí não é bom não. Então assim, depende de quem se aproxima, né? Tem aqueles que se aproximam e amam. Que cada vez que vem uma luz, a pessoa é queimada. As verdades mesmo me queimaram, me queimaram.
Eu não consigo viver sem isso, né? Eu não quero viver na mentira. Às vezes ela disse, me queimaram, doeu demais. Teve coisas que eu não gostei de ouvir. Teve coisas que eu ouvi e doeu. Porque queimou a palha que estava em mim. Aquilo que não era Deus, aquilo que era eu, aquilo que era humano. Aquilo que são as palhinhas humanas dos nossos pensamentos, mimimi, ideias, e que a gente acha que é tão bonito o nosso jeito de pensar e julgar as coisas, né? E aí a verdade foi queimando, 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 queimando até consumir. Foi me queimando, queimando. Então, esse queimado, às vezes você agita. Você se agita, você fica nervoso, né? Você fica com a resistência muito grande ali, aquele calor. Ai, tá ruim, tá queimando, tá doendo. Ah, não, não, Jesus, não, tá insuportável. Não, 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 não. Não, vou voltar lá para minha casinha, vou voltar lá para minha vida. Vou fugir disso. Ah, não, não gostei. Tá um ambiente assim, né? E depois, mas aí, depois disso, né, você vai aprendendo a ver o bem. Você vai se acostumando com esse tipo de vida, né? Vai se acostumando a estar exposto ao sol e não vai querer mais voltar para a sombra. Você não vai sentir falta da sombra. Eu não sinto falta. Eu não sinto saudade do que eu vivia antes. Eu não sinto falta, nem me lembro mais. É porque, como eu não sei, não consigo imaginar uma vida sem isso. Eu não consigo imaginar estar em um lugar em que não me digam a verdade, entendeu? Em que as pessoas ficam, eu não gosto, eu sinto até ranço, né? Às vezes me dá um pouco de cansaço. Eu vou por um sacrifício, por um amor a Deus, lá para o grupo de oração, para os lugares. Mas às vezes me dá um cansaço de ver as pessoas assim tão medrosas, né? De habituadas a se esconder, tratando a gente assim com passando a mão na cabeça, essas coisas, me aborrece até, me aborrece isso, porque é como se fosse um ambiente assim que não tem como reaprender a viver nisso, não tenho vontade, não tenho saudade, não sei nem como. Para mim não é possível isso, depois de ter visto a verdade, depois de ter experimentado o calor, depois de ter entrado nesse ambiente divino que nós entramos. É uma outra órbita, é como se acostumar a viver em outro planeta, né? É viver em outra realidade. E a realidade de antes não te encaixa lá, você não se encaixa lá. Aí você vê que não tem encaixe lá para você, né? Você, ao contrário, fica assim, pensando como essas pessoas ainda estão aguentando ficar lá, né? Por que que elas não vêm, né? Para cá, né? Como que elas ainda estão sobrevivendo nesse ambiente? Entendeu? Como que elas estão conseguindo sobreviver nesse ambiente? Não dá para respirar nesse ambiente. Se eu respirava antes é porque eu estava sem conhecimento, é porque eu estava na letargia, na lerdeza, na dormência, né? Da culpa, na dormência do humano, da anestesia do humano, que sei lá, sabe? No, vendo só a virtude, né? Era a minha, o auge que eu enxergava era essa virtude. Só essa virtude pela virtude, ponto final, né? E depois você vê que não, que quando tem mais, você quer que. Fica assim, meu Deus do céu, como que as pessoas estão conseguindo ficar. Entendeu? Então, assim, você não quer a mentira, né? Você quer a verdade, entendeu? Você não dá, não dá, não dá. Então, e o que a gente quer ser? Fazer esse esforço de ser um nada, de se ordenar em tudo para corresponder a essa vida, né? Nós queremos corresponder a essa vida. Não queremos a mentira. Quando você aprende uma coisa nova, é estranho você fazer errado de novo. Não tem sentido, né? Você voltar para a informação de antes, quando você tem uma informação nova ali na frente, entendeu? Não tem sentido isso, né? Então, assim, você quer viver por aquela verdade que Jesus está te dando, né? Viver por aquele caminho que Ele está te fornecendo. Você não quer viver pela mentira, você não se encaixa, né? Você não é mais dessa terra, você morreu, é isso. Você morreu, né? Você está aqui, mas você não é mais daqui. Não dá, não cabe você aqui, né? Por um milagre muito grande, né? Que você não vai virar uma pessoa estranha na sua família, na igreja, tratar as pessoas, né? Você não vai se tornar assim alguém assim, como que eu posso dizer, né?
insensível ao que está acontecendo ali também, né? Que não participa, que não fala, que não conversa, né? Que não ajuda, que não colabora, que não sai. Não, você vai fazer as coisas normal, você vai trabalhar, você vai, se tiver que ir no meu hospital, você vai no hospital, você vai fazer as coisas que todo mundo faz, mas a dimensão sua de interior, a forma com que você vê as coisas, você não consegue viver mais vendo como você vivia antes, não tem sentido. Você só aguenta ou está no mundo, só aguenta por causa do que você vê hoje. O que te alimenta é a vontade de Deus, é a verdade que te faz respirar nessa terra ainda, entendeu? E que essa verdade que não vai te... Você sabe que tem uma ordem, você vai amar essa ordem. Então, corresponder ao seu estado de vida que Deus te colocou, que você está viva, é a vontade de Deus. Então, é por causa do conhecimento que você respira. Eu só consigo respirar hoje por causa do conhecimento. Eu sinto assim, né? E eu vivo de luz. Eu vivo de luz. Se tirar, né? Então, assim, é o seu respiro. Você é o pulmão, a vontade divina é o respiro. Você é o coração, a vontade divina é o batimento. Mas você vai amar, você vai estar ali com essa pessoa. Eu vou estar ali com meu marido. Eu vou estar ali falando com meu marido. Eu vou estar ali no relacionamento com meu esposo. Não vai estar com uma pessoa estranha, morta, né? Eu não vou ficar petrificada perto dele, né? Eu vou estar viva, eu vou estar com. Ele vai ver, vai sentir meu calor, a minha pessoa, né? Viva ali, mas dentro, no interior, né? No profundo, o que move é a vontade de Deus. Mas ao mesmo tempo, isso te faz estar mais inteiro nos momentos que Deus te proporciona, né? Te faz estar inteiro ali dando o seu melhor. Então, por exemplo, se eu vou lá na igreja fazer uma leitura, eu vou estar ali concentrada no que eu estou fazendo, né? Entendeu? Não é uma coisa mecânica, né? Mas é meio automática também. Mas não é assim, um automático que está fora de controle seu, que você está sendo carregada e empurrada como se você não existisse mais. Não é isso, você tem uma vida natural, né? Não é quietismo aqui. Nós não vivemos quietismo. Nós vivemos uma vida real, natural, como qualquer pessoa que está no lugar. Então eu vou lá e vou ler, vou ter as atitudes que Deus quer. Ah, vai ter um evento na família, vai lá, vou lá, meu marido, Ruth, nós vamos fazer essa viagem, nós vamos fazer essa viagem, né? Se Deus permitir, nós vamos. Tô lá no grupo de oração, levanta os braços, gente, vamos cantar para Deus. Eu tô lá cantando para Deus, levantando os braços. Abraça o irmão, tô lá abraçando o irmão. Fecha os olhos e ora em língua, tô orando em língua. Tô correspondendo àquilo que a divina vontade está proporcionando naquele momento. Mas, mas por ela, não presa na situação. Entendeu? Acho que deu para entender, né? Não tô falando besteira, não. Acho que deu para explicar. Então, a gente ama a ordem, ama as coisas em ordem. Como eu estava falando da ordem, né? É muito importante isso, né? Viver a ordem com amor, né? Viver bem o ofício, assim ninguém tem o que reclamar de você, né? Então você não vai sair disso. Você não vai porque, eu só quero ficar aqui com Jesus, conhecendo ele, aí o marido, Ruth, cadê a janta? Ruth, nossa, não tem mais um momento com você. Meu Deus, cadê minha mulher? Minha mulher, né? Desapareceu. Você não vai fazer uma atitude desordenada. Não vai ter desordem, né? É tudo feito dentro de uma ordem, no tempo que Deus permite, né? Para você viver aquele. Tem um momento assim, você está rezando, tem um momento que você está partilhando, aí tem um momento que você está estudando, tem um momento que você está trabalhando, entendeu? Tem um momento que você está ali com a sua família. É tudo assim, a divina vontade que proporciona as ocasiões, né? E você não ama essa ordem por amor a Deus, porque quando você lê o livro do céu, você vai querer ser a criatura conforme ele planejou. E como pessoa, como esposa, no seu estado de vida, tudo você vai corresponder ao seu ofício por amor a Deus. Entendeu? Então, é as duas coisas juntas. Então, é uma vida verdadeira. Entendeu?
mas tudo para a glória de Deus, com a intenção de que Deus seja glorificado, né? Que Ele reine. Então, tudo feito para os propósitos de Deus, tudo feito pensando nisso, né? A vontade de Deus, feito fazendo por amor. E você está mais ainda amando também aquelas pessoas, porque você ama elas, mas não de um jeito assim, apegado, ou no sentido de cobrando delas as coisas, fazendo por uma cobrança, né? Fazendo as coisas sem uma gratuidade, né? Não, você ama elas na verdade, né? Você ama elas em Deus, você ama elas, o sentido, né, é em Deus que você ama. Porque Deus colocou na sua vida, né? E que você também foi colocado na vida delas, né? E que Deus quer amar elas através de você. Então você se torna canal de amor 24 horas. Entendeu? Então você não vai fugir das suas responsabilidades, ao contrário, né? Então, é muito importante, né? Eu acho que deu para esclarecer essa parte. Aí depois eu continuo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.